Boa noite, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Entrando agora com a live Você Sabia? Avisei na parte da manhã que é a primeira live que nós temos no começo do dia, que tem como título, todos que já me acompanham já sabem que é o Café com Deus. E agora é Você Sabia? Pois bem, querido, fiquei aqui agora à tarde refletindo. Eu ia até entrar um pouquinho mais tarde, mas resolvi entrar nesse horário. E aqui estava eu meditando sobre discipulado. E fiquei pensando o quanto, desde que eu tive o contato profundamente com o discipulado, glorifico a Deus, porque aprove a Deus eu conhecer no ano de final de 98, 99, nós já tínhamos noção um pouquinho do grupo familiar. E para quem não sabe, nós aprendemos com uma equipe maravilhosa, com 2 líderes abençoados também aqui de Osasco. Agradeço a Deus pela vida deles, que Deus abençoe a cada um. E assim comecei a mergulhar no discipulado. Até hoje, meu querido, eu não abro mão disso. Eu não. Mas não quer dizer que aqueles que dizem ou que dizem que aprendeu da boca para fora, não quer dizer que em algum momento da sua história, da sua vida, por exemplo, deixa de ser de fato um discípulo aprendiz. Principalmente quando você já começa a ler o que eu deixei aí, você só vai saber quem é discípulo muitas vezes quando veio o confronto. E para isso eu deixo como base João capítulo 6, do verso 60 a seguir, mas principalmente o verso 66, quando você vai lá, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Isso aí, eu falei, meu Deus, a palavra sempre nos orienta, sempre nos traz resposta de algumas questões que a gente fala, por quê? Como? Mas isso aconteceu? Olha lá, que coisa interessante, já não estão mais juntos. A resposta está aqui, por quê? Gente, quando você pega o capítulo 6 de João, Evangelho de João, você vai no verso 60, já começa assim: muito, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Agora imagina quem estava falando aqui. Quem de fato é o discipulador? Quem de fato é a pessoa que estava trazendo à tona uma revelação do céu? Era um pastor. Era o bispo. Não, era o apóstolo. Não. Aqui é o próprio Cristo falando. É o próprio Senhor orientando e ensinando. Bom, se aqui, gente, a gente tem um registro que pessoas deixaram de seguir Jesus, e nos dias atuais, como é que anda as pessoas que dizem seguir uma instrução, um discipulado? Pega agora essa, começa a mergulhar comigo. No verso 61 do capítulo 6, ele diz, o próprio Jesus: mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam, murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes, que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes, e isso vos escandaliza? Corrigir para que vocês possam entender. O verso 62 segue, que seria, pois, se viesses, subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Gente, quando você mergulha nesse texto, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E ele segue, mas algum de vós que não creem, já começa respondendo algumas coisas aí, que não creem,
Então nem todo mundo que estava ali na multidão, dizendo que era discípulo, cria na pessoa de Jesus. Ainda mais que ele vem com um discurso dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. Meu Deus. Aí começou já a bagunçar, porque muitas pessoas, infelizmente ainda, fazem a interpretação como fosse uma interpretação ligada às coisas da terra, como fosse uma coisa palpável. E às vezes muitas coisas que são faladas têm um sentido muito maravilhoso, um sentido espiritual. E aí ele diz o seguinte, olha bem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E ainda ele continua, e continuou. Por isso vos diz que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Essas coisas que a gente tem que parar para pensar, querido. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabendo que tu és o Santo de Deus. Continua. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi os 12? Ele pergunta. Contudo, um de vós é o diabo. E aí ele se refere a Judas, né? Referindo-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Gente, o que me chama a atenção, já que hoje nós estamos falando sobre você sabia, é o verso 66, capítulo 6, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu digo a você hoje, no Você Sabia, e peço a Deus que Ele ilumine e traga muito mais compreensão, para que você não abra a mão da tua salvação, principalmente quando você é confrontado por alguém que quer caminhar com você e junto com você se encontrar com Jesus. Porque a ideia do confronto não é dizer quem manda ou quem está mandando. A ideia de um confronto é mostrar muitas vezes que realmente nós estamos errados e precisamos, nos corrigir. Para isso, alguém vai aplicar a verdade escrita na palavra. Mas será que todo mundo está pronto para ouvir a verdade e seguir a verdade? Aqueles não estavam, porque não criam. E foram todos que estavam embora. Justamente porque quando você pega o contexto, então vamos lá. Olha bem, vivemos num tempo onde somos cercados por belas ministrações. Sobre bênção, unção disso, unção daquilo, profecia assim, profecia assado, e bênção da prosperidade, e bênção que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e só bênção, e só vai abençoar. Toma essa água aqui, dá 2 pulinhos ali, corre aqui, oferta isso aqui, é só bênção, mas não pode ter correção. Se tem correção, aí você vê o pessoal ir embora. Então temos tido pouquíssimas ministrações centradas com fundamento doutrinário na palavra de Deus sobre, de fato, as verdades bíblicas fundamentais e que devemos ter como base de nossas vidas. Então eu entendo que quando vem uma palavra que mostra o caminho, mostra a verdade, a vida, que é o próprio Cristo, e aí você tem que lembrar que ele mesmo, ele fala dessa forma, que aquele que quer seguir a ele tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Ei, esse negócio de negar a si mesmo, tomar a cruz, uma palavra dessa, um tema desse, poucos querem ouvir. O negócio é Deus vai te abençoar, Deus vai te dar o melhor dessa terra. Deus, isso é só bênção, não pode ter confronto. Mas se tem confronto, e graças a Deus que ainda tem homens e mulheres de Deus que traz palavra de confronto. Quando eu falo palavra de confronto, não é palavra de julgamento, de apontamento, começar a apontar. Não estou falando disso. Eu estou falando quando a palavra ela é aplicada e faz você mudar de pensamento, de atitude, de ideia, justamente quando está em risco aí a tua salvação. Palavra de Deus. Aí muda tudo. Às vezes a pessoa quer trazer uma correção de postura, sabendo que ela mesma, ela pode entrar aí numa falha muito grande.
Então, muitas vezes, essa parte de querer pôr ou impor uma postura, uso e costume, bem claro, também temos que tomar cuidado. E eu posso falar com a maior tranquilidade, queridos, falar sobre isso sem problema algum, porque a verdade é uma só. Se você lê o texto é claro aqui, porque quem? O próprio Jesus aqui nos dá a entender como é que alguém se aproxima dele. Se você leu, você vai observar que aqui está escrito que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Está escrito aqui. Quando alguém se aproxima do Senhor Jesus, ele sabe onde ele vai lapidar, onde haverá transformação espiritual de dentro para fora. De dentro para fora. Minha mãe conta uma história, por exemplo, a missionária Dilza Mendes, a minha mãe. Eu já ouvi de outros, mas ela tem isso guardado, que um grande pregador pregou e foi um reprepré danado, aquele negócio, aquele mover espiritual, e nego falando as línguas estranhas, e ele também, foi um reboliço. No final ele se apresentou. E quando ele se apresenta no final, ele diz de fato quem ele é, e todo mundo ficou surpreso. E muito mais surpresos ficaram todos por o próprio líder não ter tido discernimento que aquela pessoa que tanto pregou, falou até em língua estranha, e foi um reboliço, ele não participava da igreja, ele não era um cristão. Não vou trazer à tona muito detalhe, mas só para você entender que os dias atuais, as coisas, se você não tiver base, as coisas do jeito que estão caminhando, querido, pelo amor de Deus, tome cuidado. Então é melhor que alguém usado com a sabedoria de Deus, trazendo à tona a palavra, nos corrija, tenha confronto, porque está em jogo algo muito, mas muito, que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo, então em jogo está a tua alma. Tua alma tem um destino, meu querido, ou é céu, ou é separado de Deus. E quem ficar separado de Deus, segundo a palavra, a gente entende que não é nem o inferno, viu? Segundo o Apocalipse, até o inferno, a besta, Satanás, todos os demônios serão jogados no lago de fogo. Então quando você vai lá, você tem um texto mostrando a situação final, e aí acaba. E junto com todos esses, uma terça parte dos anjos que se rebelou, vai as almas dos homens, de mulheres, de jovens, enfim, que não obedece quem? A palavra de Deus. Você está entendendo como é sério? Quando você começa a parar para pensar que você, quando tem consciência, tem que lutar por aquilo que você já sabe. E tem coisas que você sabe que não agrada a Deus. E aqui o texto é claro, está dizendo: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Quando, gente, a gente começa a observar que as pessoas, elas deixam de ter um texto base e começam a usar muito, vamos dizer aqui, você, claro, eu peço a Deus que você entenda, eu não estou apontando, eu não quero citar nome de ninguém, eu vou falar algo que eu entendo que eu tenho que ter base bíblica. Eu lhe pergunto, a maior autoridade é um dom de profecia? É um dom de revelação? É um dom de cura? Será que, biblicamente, essa aí é a maior autoridade? Porque o próprio Cristo podia fazer assim também. Eu vou revelar aqui Satanás, na tentação. Ele não. Está escrito. Então, basicamente, você já tem aí uma orientação que o próprio Cristo utilizou do quê? Da palavra. Então, a maior revelação está na palavra. A palavra ela tem que ser colocada em prática, meu querido. Em prática. É aí que está a questão. Aqui, quando Jesus falou algo, e o que ele trouxe à tona, um pouco mais pesado, para que se tomasse uma decisão, e essa decisão tinha que ser tomada pelos seus discípulos, e ele coloca algo pesado para os seus discípulos, alguns
No momento pararam, gente, de andar com ele. Provavelmente algumas pessoas, sabendo disso, evita ministrações que vai trazer o confronto de decisões. Ou saia deste caminho, esse caminho aí, ou larga disso, ou para com aquilo, para com isso. E vai trazendo palavra do céu, palavra baseada, sabe, aqui nesta palavra, sem apontar, sem julgar. Não cabe a nós julgar ninguém, nem apontar ninguém. É liberar a palavra, trazer à tona a palavra do Senhor. Para quem não sabe, eu venho de uma época, querido, que o uso, costume parece que tinha muito mais valor do que uma pregação da palavra. Eu venho dessa época. E quem acompanhou essa época lá atrás, hoje, chega em lugares hoje, eu quero ver alguém dizer que é o contrário, chega em alguns lugares que aquele uso e costume, alguém já está entendendo, hoje se assusta. Então onde foi parar tudo aquilo que se dizia ser base bíblica, que todo mundo tinha que andar com aquela regra, com aquele costume, onde foi parar tudo aquilo? O que é do homem da terra? Passa, acaba. A palavra não. A palavra não. Passarás o quê? Os céus e a terra. E a palavra? Por que será que ficou registrado no livro de Hebreus, capítulo 13, verso que eu nunca tiro do meu coração? Você vai lá em Hebreus, capítulo 13, procura lá, eu não vou nem dizer o versículo, eu ia citar, mas faço questão de você falar. Ó, nosso irmão Iranildo, né? O Danda, aleluia, Danda, Deus te abençoe. Tá dizendo aqui, lembra, eu sei que você lembra, eu também lembro, viu, Danda, e como? Então você vai achar, Jesus Cristo, ele é o que? O mesmo ontem, hoje, eternamente, eu digo amém. São as coisas que a gente tem que parar para pensar. Então quando Jesus trouxe à tona algo que ele sabia que estava no coração deles, e aí o texto diz, já não andava mais com ele. A verdade é uma só para nós fecharmos o Você Sabia. A verdade é essa. Que devemos andar com Jesus. Andar com quem que eu estou falando aqui, gente? Andar com Jesus. E para andar com Jesus, o caminho é você não abrir mão da palavra de Deus. Isso eu quero deixar bem claro. Se eu olhar para algumas situações, eu deixo de caminhar porque eu estou olhando para situações que, infelizmente, se eu não ter maturidade, graças a Deus que Jesus me ajuda a ter, eu não colocaria aos pés nenhum tipo de casa de oração. Porém, como eu tenho que andar segundo a palavra e ser praticante da palavra, e é ela que me conduz à vida eterna, certas coisas eu não posso tomar aqui como um juiz, como um julgador, não cabe a mim, eu apenas oro para que Deus tenha misericórdia. Porque, queridos, a verdade é que quantos de fato deixaram de andar com Jesus? Será que todos têm entendimento de João capítulo 6, do verso que eu estou citando, dos 60 a seguir? Vamos lá. Pois bem, independente de qualquer situação, você tem que andar, lutar contra o pecado e andar com Jesus. Não esquece disso. E ele, de fato, é que vai e sempre está, essa é a verdade, quero afirmar, sempre está nos abençoando. Como o Dando está deixando registrado aí, que é o nosso irmão Iranildo, ele está deixando registrado, a Bíblia é o nosso manual. Aleluia, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Amém, querido? E aí, é essa a intenção. Por que eu falo de manhã, café com Deus, palavra? À tarde para a noite eu digo, você sabia, palavra. Porque, querido, eu tenho que apresentar aqui a palavra de Deus. E essa é a verdade que tem que ser colocada à tona. Porque o Espírito Santo de Deus é ele que vai te guiar, me guiar, nos guiar a toda verdade. Quero fechar dizendo o seguinte. E é ele que nos dá a palavra. É ele, Jesus, que nos traz uma palavra de conforto, de paz, de esperança, mas também ele não vai trazer só uma palavra de paz, de bênção, de esperança, mas muitas vezes a palavra é correção, confronto,
É confronto. Então, independente da maneira que o Senhor Jesus está dizendo a mim e a você hoje, devemos segui-lo, pois sabemos, meu querido, que é este é o único caminho para a vida eterna. Independente do que nos aconteça nesta vida, eu repito, só temos que continuar, caminhar, não abrir mão da palavra do Senhor, porque esse é o único caminho. O homem falha, as igrejas que têm como título algum nome registrado na Receita Federal, e aí vem o CNPJ, falham, erram. Muitos não procuram ter conhecimento e quando têm ficam até escandalizados. E se você olhar para isso, então não desista. Deus está dizendo algo profundo hoje. Não desista. Não por causa de A, por causa de B, por causa de placa, por causa de uma situação. Não desista de Jesus. Se agarre em Jesus. Pratique a palavra do Senhor. Porque quando a palavra encontra um bom coração, um bom solo, aí vem o agir de Deus. A minha oração hoje é que o Senhor te ilumine, te guarde, te proteja. Que você não desista, mesmo que a palavra é um confronto, mesmo que uma palavra é dizendo está errado, você está errado, você está errada. Mas é uma palavra que vai te levar e conduzir à verdade, e a verdade é Jesus, então agarre. Agarre. Ei, querido, a palavra, justamente ela vem para nos purificar. Então que ela realmente te encontre, para que você, em nome do Senhor Jesus, seja de fato um verdadeiro e uma verdadeira discípula do Senhor Jesus. Repito, você só vai saber quem é discípulo muitas vezes quando vem o confronto. Recado dado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, que o Senhor Jesus vai de encontro àquilo que tanto você precisa, que Deus toque aí no seu coração, na sua mente, que Deus traga realmente muito mais revelação. Para isso, palavra, meditar na palavra, se alimentar da palavra. E eu te convido, todas as vezes que eu lanço aí, vem comigo. Como o nosso irmão Danda, que é Iranildo, tá? Mas é o costume que a gente se conhece desde praticamente da nossa adolescência também. Então, como ele já declarou Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual, como ele está manifestando, amém, glória a Deus, como a bispa, minha esposa, que sempre deixa registro dos versículos, se manifeste. Quiser deixar seu pedido de oração, deixe. Querido, estamos aqui justamente para servir as pessoas, porque quem serve as pessoas, serve a Deus. Amém? Então, olha, amanhã, se assim o Senhor permitir, eu entro de novo com a live no começo da manhã, que tem como título Café com Deus. Compartilhe, nos ajude a semear a palavra de Deus. Claro, não esqueci, receba aí meu abraço, beijo no seu coração, shalom, boa noite a todos vocês, meus queridos.